Olá, professores coordenadores. Eu sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação, hoje com o tema Aprender Sempre. Olá, professoras e professores. Hoje iniciaremos mais uma ação de formação continuada da Diretoria de Ensino de Mauá, sob a responsabilidade dos PCNPs do Núcleo Pedagógico. Para apoiar aprendizagens dos nossos estudantes durante o período de atividades remotas que está sendo realizado por todas as escolas, a SEDUC produziu uma série de materiais para apoiar o trabalho das escolas. E neste caso, nós temos o quê? O fascículo do Aprender Sempre. Este material é um material riquíssimo, é um material de apoio. E ele foi elaborado para todos os anos do ensino fundamental e para todas as séries do ensino médio. Eu sou Adriana, supervisora de ensino da diretoria, e hoje vou falar para vocês um pouco sobre estes materiais que estão sendo utilizados para a implementação das ações de formação e acompanhamento nas escolas da rede estadual. Este material é dividido em duas partes, língua portuguesa e matemática. Nelas constam atividades para ampliar os conhecimentos dos nossos alunos. E, além disso, estão incluídos dois encartes, um falando sobre o Covid-19 e o outro com orientações e sugestões para que o aluno organize a sua rotina de estudos. O material, ele trabalha com sequências didáticas que potencializam o trabalho com as habilidades essenciais que estão articuladas com o currículo paulista e o material de apoio disponibilizado pela SEDUC. Neste momento de afastamento social, em que as escolas estão realizando trabalhos remotamente e os alunos estão em atividades remotas, é muito importante que os professores coordenadores, no seu papel de formador de professores, observem os roteiros de atividades propostos semanalmente pelos professores, oriente-os e que estas sequências didáticas elas devem ser trabalhadas, ser potencializadas no trabalho que está sendo desenvolvido com os alunos da sua escola. No final do bimestre, teremos o momento da semana intensiva de estudos, sendo oportuno a retomada destas sequências propostas, considerando este momento de recuperação. Desejo que todos realizem um ótimo trabalho e tenham todos um bom procedimento e um bom encaminhamento para o trabalho em sua escola. Agradecemos desde já a todos pelo empenho e pela dedicação realizada. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma ATPC realizada pela Diretoria de Ensino de Mauá, equipe dos anos iniciais. Hoje, o tema está focado no material Aprender Sempre, disponibilizado pela SEDUC. Mas antes de iniciar a apresentação dos slides, vou retomar um ponto importantíssimo na fala da supervisora Adriana, sobre o processo de recuperação previsto na Semana Intensiva de Estudos, que está por vir. Pois, considerando a essência do material Aprender Sempre, pautado em leitura, escrita, sistema de escritas e cálculos por estratégias em todos os anos, se faz necessário verificar quais foram as habilidades desenvolvidas anteriormente, nas quais os alunos ainda demonstram dificuldades. Sabemos que precisam ser retomadas, para assim darmos continuidade ao trabalho com as habilidades essenciais previstas nesse bimestre, ok? Assim, o nosso encontro tem como objetivos orientar as unidades escolares
quanto à utilização dos fascículos disponibilizados pela SEDUC, discussão e reflexão sobre a articulação dos materiais oferecidos pela rede estadual e apresentar as situações de aprendizagem que as atividades do 1º ao 5º ano trazem para contribuir na aprendizagem dos alunos com foco no 2º bimestre. Contextualização. Tendo em vista todas as orientações encaminhadas pela SEDUC quanto ao trabalho e materiais disponibilizados para o ensino remoto, cabe ressaltar e retomar aspectos importantes para dar continuidade e possíveis encaminhamentos que se faz necessário para o 2º bimestre. Lembramos que para a adequação do trabalho do bimestre vigente, as unidades escolares têm autonomia para ajustar da melhor forma possível os procedimentos e orientações que contemplem os estudantes e seus respectivos responsáveis. É importante destacar que, nesse contexto de distanciamento social, o professor é a peça-chave para proporcionar a aproximação dos alunos, por meio da interação em canais selecionados pela equipe, para assim atender à realidade e à necessidade da comunidade escolar. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho do material? O material Aprender Sempre é constituído por atividades complementares, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. O intuito é desenvolver habilidades essenciais de cada ano série, apoiando assim a aprendizagem dos estudantes durante o período de atividades não presenciais. E, para tanto, não podemos esquecer que é preciso estabelecer uma articulação com os materiais disponibilizados pela Secretaria. E, mais uma vez aqui, estamos reforçando essa ideia. Quais são esses materiais? Ler, Escrever e EMAI, que é nosso carro-chefe, o PNLD, o livro didático, e os fascículos do Aprender Sempre, que vem como complemento a tudo isso com o trabalho remoto. Ok? Na sequência, trouxemos nesse slide o modelo de rotina semanal apresentado e sugerido em uma das primeiras formações com os professores de anos iniciais. Vejam como aparecem os materiais, bem como os recursos disponibilizados. Estão sendo contemplados durante toda a semana, prevendo também momentos para recuperação. Vocês conseguem observar? Para o desenvolvimento do trabalho nos anos iniciais, é fundamental a utilização da rotina semanal. Por isso, retomamos o modelo já apresentado, pois o quadro sugere a articulação dos materiais, bem como o centro de mídias. Dessa forma, é possível favorecer a organização do trabalho, não é mesmo? Bom, vamos conhecer e aprofundar o nosso olhar quanto aos fascículos de língua portuguesa e matemática? Bora lá? Olá, professores e professoras! Nesse momento da apresentação, vamos olhar com mais cuidado o material de língua portuguesa, do 1º ao 5º ano. Cada fascículo está organizado em 16 páginas. Vamos lá? Então, o material para o 1º ano, ele vem composto por 5 atividades, sendo as 3 primeiras voltadas sobre a temática memórias. E aqui vale ressaltar que é interessante que eles trouxeram, de alguma forma, o componente curricular de história para essas situações, porque em vários momentos os alunos precisam olhar do ponto de vista do passado e do presente. Então, eles conseguiram articular os 2 componentes curriculares, mas o foco principal do trabalho está realmente na leitura e na escrita para reflexão do sistema. Então, a gente quer que os nossos alunos consigam se apropriar do sistema de escrita.
As atividades 4 e 5 são voltadas para a temática dos contos de fadas. Então, a partir dessas temáticas, a gente já pode perceber como o material é interessante para os nossos pequenos. Vale ressaltar que todos os trabalhos relacionados, todas as atividades relacionadas à escrita devem contar com o apoio das letras móveis. E lá no final do fascículo, na página 16, nós encontramos um material para recorte, né? Onde os alunos poderão preparar esse material para poder auxiliá-los na escrita das palavras. O foco todo do trabalho está no sistema de escrita, a partir de escrita de legendas, de palavras, de títulos, sempre utilizando as letras móveis, e no trabalho de leitura, com localização das palavras. A intencionalidade desse trabalho é possibilitar que os alunos avancem na apropriação do sistema de escrita e propiciar também o apoio dos responsáveis. Então, novamente, nós vamos precisar contar com o apoio dos responsáveis para realizar várias das atividades, mas também a gente não pode perder de vista que as intervenções mais pontuais, elas precisam ser garantidas pelo professor, que é realmente quem sabe fazer, né? E aproximar os alunos do sistema de escrita através de leitura e escrita. O professor poderá distribuir essas atividades ao longo do seu trabalho na semana de estudos intensivos. Muito bem. O material do segundo ano, ele é muito interessante. Ele é dividido entre duas atividades. A atividade 1 é a leitura de contos da Rua Brocard. Então, são atividades de leitura e de escrita. Mas o mais interessante dessa atividade é que ela traz uma forma de realizar a leitura colaborativa no formato do ensino remoto, que é uma grande dificuldade, tem sido uma grande dificuldade para nós professores, conseguirmos realizar a leitura colaborativa no ensino remoto. Mas é muito interessante a atividade 1, do segundo ano, porque a forma com que é organizado o texto possibilita que os alunos consigam desenvolver a capacidade de leitura, de antecipar o que está escrito, a partir das perguntas realizadas do texto. A história está dividida em duas partes, então é realizada a leitura da primeira parte e tem algumas perguntas para os alunos responderem. E na segunda parte, eles vão checar se as antecipações realizadas na primeira parte realmente fazem sentido ou não. Então, é um formato bacana da gente encaminhar as atividades de leitura colaborativa. Bom, estudar esse material, porque a gente pode utilizar ele no terceiro, no quarto, no quinto, fazer a leitura colaborativa até no primeiro, né? A atividade 2, ela segue com análise análise linguística do texto, que é uma outra dificuldade de fazer esse tipo de atividade à distância. Mas esse material, ele traz essa possibilidade através das atividades que estão postas lá. Então, primeiro o aluno ele faz uma análise linguística, ele faz uma análise da pontuação. Para quê? Porque depois ele vai ser desafiado a reescrever o início da história. Aqui é o início que ele escreve. E ainda aparece aqui uma atividade para que ele possa, de alguma forma, fazer a revisão do texto. Então, é muito interessante a atividade que está no segundo ano. Ela vale muito a pena de ser estudada e ajustada para outras ocasiões. Mas o foco está também na escrita e na leitura. Então, vai aparecer escrita de lista, vai aparecer a leitura de localização da palavra, a leitura dos contos, a interpretação, a compreensão do texto. Atenção às características do gênero, eles vão pedir ali em várias atividades, porque depois o aluno vai ter que reescrever, então ele vai ter que ter, essa é a análise linguística. E por fim, a reescrita, né? Ele vai recuperar ali os episódios do jeito que a gente ensina mesmo e vai realizar. A intencionalidade desse material é o quê? Provocar reflexões e aprendizagens sobre o sistema de escrita, inclusive aqui já com um viés
para a reescrita, para a textualização, favorecer a aprendizagem dos alunos com ênfase em situações de leitura e, novamente, contar com o apoio dos pais, dos responsáveis, dos familiares, mas sempre pensando nas intervenções pontuais realizadas pelo próprio professor, para que ela seja realmente garantida. Tá ok? O terceiro ano, ele também traz apenas 2 atividades, mas elas são organizadas em várias etapas. É um material também muito potente e interessante. Então, na atividade 1, ela parte da leitura de textos informativos, com perguntas explícitas. Aparece o texto informativo da pipa e da peteca. E os alunos são desafiados a escrever lista de brinquedos, ler nomes de brincadeiras. Aparece também a leitura de 2 textos instrucionais, um do Passanel e outro da Mãe da Rua, onde eles precisam localizar agora informações explícitas e implícitas. Por fim, aqui da atividade 1, tem o desafio que os alunos precisam escrever uma outra versão da brincadeira esconde-esconde, né? Então, primeiro eles vão observar e explorar bastante o texto instrucional, para depois ter condições de fazer uma nova versão para uma brincadeira aqui, que no caso é esconde-esconde. A atividade 2, ela já trata da temática dos contos de artimanha. Então, toda atividade ela é organizada de forma com que os alunos possam se apropriar desse gênero, com todas as suas características e a sua organização. Por fim, eles vão precisar preencher um registro de quais características compõem o conto de artimanha. Então, é também uma aproximação muito interessante, já preparando esses alunos para posteriormente poder escrever o conto de artimanha, né? Que é uma expectativa dos alunos do terceiro ano. É um material bem rico também. O foco todo está na escrita também, está na leitura de textos informativos com questões explícitas e algumas implícitas, na escrita de textos instrucionais e na leitura e escrita das características do gênero contos de artimanha. A intencionalidade de todo esse trabalho é privilegiar momentos de trabalho com o sistema, também já com reflexão na ortografia, proporcionar atividades de proficiência leitora com autonomia, atividades que abordam histórias de brinquedos e brincadeiras regionais, contando novamente com o apoio dos familiares e as intervenções pontuais do professor, tá certo? O quarto ano também traz 2 atividades, sendo a primeira com o tema da boneca Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Há 2 canções para que os alunos possam pensar sobre o gênero biografia. Então, ele fala também da biografia não autorizada. E de alguma forma, os alunos são postos para relacionar a biografia do autor enquanto facilidade para compreender o texto que o autor escreveu. Então, o quanto conhecer a história do autor ajuda a compreender melhor o seu texto. É disso que essa atividade 1 trata, né? Muito importante para a leitura com autonomia, a gente sabe disso. A atividade 2, ela já trata da temática de planetas, mas ela também vem na mesma linha do desenvolvimento da capacidade leitora. Ela traz no primeiro momento a análise e reflexão sobre a leitura da orelha do livro, né? O que é isso? Qual é a sua finalidade? O que essa leitura pode ajudar na compreensão do texto ou não. Seguido também da leitura da contracapa, pensando na mesma situação. O que isso pode me ajudar a antecipar o que pode estar escrito naquele texto, do que trata aquele texto.
E aí segue com o capítulo 8 desse livro, que chama Reunião dos Planetas. O capítulo 8 vem na íntegra, os alunos vão ser desafiados a lerem e responderem algumas perguntas para que possam interpretar e compreender melhor o texto. São atividades que trabalham o desenvolvimento das capacidades de leitura, tão importantes para a sua compreensão. O foco de todo o trabalho está nessas atividades de leitura e escrita para apropriação da proficiência leitora, como eu disse, de biografia, de música, traz também sugestão de indicação bibliográfica no final da atividade 1, online, com ferramentas online para os alunos lerem mais biografias. E essa atividade traz uma abordagem para a utilização da estratégia de leitura, conforme a gente acabou de falar. A intencionalidade é possibilitar a apropriação da leitura com autonomia. As atividades que estão aí, elas ampliam os conhecimentos do aluno acerca da história lida, estabelecer relação também do texto lido com a biografia do autor, tá? Então, esse é o material que está no 4º ano. E, por fim, o material do 5º ano traz duas sequências. As duas sequências compostas por duas atividades cada uma. Então, a sequência 1 trata das novas tecnologias, ela traz a interpretação de tirinhas, né, que é uma expectativa importante do 5º ano, o entendimento, a intenção de refletir sobre o uso diário e constante das novas tecnologias. Então, os alunos precisam ali identificar os pontos positivos e negativos, onde está o humor e tudo mais. Na sequência 2, eles lendo e discutindo problemas sociais. A atividade 1 é a leitura de uma charge e a atividade 2 é a leitura de 2 artigos de opinião, cujo título é Criança Deve Trabalhar e Trabalho Infantil no Brasil. Então, eles são desafiados a lerem e destacarem a abordagem que cada um dos textos traz em relação a essa temática. Depois, eles precisam ler 2 textos de campanhas publicitárias que o material traz e discutir com os familiares sobre as suas opiniões a respeito dessas temáticas. E, por fim, eles vão precisar produzir um texto sobre a opinião em relação ao trabalho infantil, ou seja, ao final, eles vão dar início, então, ao trabalho de produção de um artigo de opinião. Então, as atividades são organizadas de modo com que deem condições aos alunos para que eles possam, ao final, iniciar a produção de um artigo de opinião. O foco está, outra vez, nas atividades de leitura e escrita para apropriação da proficiência leitora, que é o que a gente espera dos nossos alunos ao final, né, do 5º ano, a partir de leitura de tirinhas e charges. A gente sabe que é um gênero um dos mais difíceis para os nossos alunos, e esse material traz essa possibilidade de trabalho, então. De leitura de textos publicitários e notícias. A intencionalidade é possibilitar a apropriação da leitura com autonomia, oferecer situações para a compreensão de sátiras e humor, tão importante, e aproximar os alunos da esfera jornalística, estimulando a argumentação. É um trabalho muito rico também do 5º ano, e eu espero que nós consigamos trabalhar com todos os nossos alunos, pensando que eles fizeram escolhas bem felizes para organizar esse material de língua portuguesa, esse Aprender Sempre número 2, e que a gente consiga fazer um bom uso para apoiar a aprendizagem das nossas crianças. Muito obrigada! Olá, professores e professoras! Dando continuidade à formação, vamos ver agora o que o material nos traz sobre a matemática e como essas atividades podem auxiliar na aprendizagem de nossos estudantes. Lembrando sempre que o nosso foco principal é qualificar os momentos de aprendizagem. Então, vamos ver!
As situações de aprendizagem propostas no material partem de situações contextualizadas e seguem numa sequência de desafios. Então, o primeiro ano, ele inicia com a viagem de Rafael à praia. O segundo ano, comida caseira, vacina, preservando a saúde. Terceiro ano, brinquedos e brincadeiras. Quarto ano, população indígena. Quinto ano, população brasileira, maiores estádios de futebol do Brasil. Então, todos os desafios partem dessas situações de vivência que são comuns à rotina e de conhecimento dos alunos. E dentro desta ideia, dentro deste princípio, o material traz um foco. E este foco também em todos os anos abordam os eixos temáticos números, geometria, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Então, ao longo de todos os anos, nós veremos essas situações presentes. Então, no primeiro ano, ele traz o calendário, medidas de tempo, reconhecer e identificar diferenças e semelhanças de formas geométricas e figuras tridimensionais presentes nos objetos cotidianos, sequência numérica, contagem e comparação de quantidade de objetos, cálculo mental, olha aí, no primeiro ano. Situações, problemas e operações envolvendo adição e subtração com a ideia de transformação, utilizando sempre a decomposição como procedimento de resolução. Atividades envolvendo estimativa para medida de massa. E todas essas atividades, esses eixos abordados, têm uma intencionalidade. Vejamos. Então, aproximar e favorecer a relação dos conteúdos matemáticos com a vivência dos alunos através de uma personagem proposta. Então, neste caso, Rafael indo à praia. É uma situação rotineira e durante essa viagem, muitas situações vão surgindo e a matemática sendo discutida. Estimular e propiciar reflexões que envolvam as ideias e funcionalidades da questão, medidas, grandezas, álgebra, contagem, desafios com cálculo mental e ideias do campo aditivo a partir de situações contextualizadas. Então, durante toda a viagem, existem brincadeiras para que eles utilizem esse cálculo mental. E como nós dissemos na última TPC do EMAI, o quanto isso pode ser importante e fazer diferença na situação de resolução de cada pessoa. Então, este material vem com essas atividades complementares para o primeiro ano, para que a gente consiga desenvolver essas habilidades, essas necessidades de aprendizagem que nós temos que garantir aos nossos alunos. E no segundo ano, continuamos com a situação contextualizada, comida caseira, é onde iniciam-se as ideias, e aí ele traz como foco também aqueles eixos que já dissemos que todos os anos terão, porém com algum aprofundamento, com maior complexidade. Reconhecer figuras geométricas presentes no cotidiano, sequência numérica, situações problema envolvendo ideias de transformação e composição, situações com sistema monetário, leitura de tabela simples e dupla entrada, operações de adição e subtração, explorando decomposição como procedimento de resolução. Então, novamente, a decomposição servindo para a base do cálculo. Lembrando, como nós estudamos na última formação, a decomposição permite o trabalho com números cheios, dezenas cheias, centenas cheias, o que facilita o cálculo e a compreensão de como realiza. Situações, problemas envolvendo medidas de massa e capacidade. E da mesma forma, todo esse trabalho tem uma intencionalidade, que elas visam aprofundar o olhar para que os alunos consigam resolver situações mais complexas e, inclusive,
alterando o lugar das incógnitas. Então, a pergunta muda de acordo com o desafio. Então, começam as dificuldades. E aí, é só através da compreensão e do raciocínio que se pode resolver. Não basta ler e achar que pega os números junto ou subtraio e tem um resultado. Não, eu preciso saber qual é o questionamento do problema e onde estão as informações, os dados. E já no segundo ano, então existe também a sistematização de resoluções de cálculos por decomposição, e esse procedimento fará todo sentido no momento do cálculo mental. Por isso que é tão importante a mediação do professor, a forma de como vamos conseguir lidar com a situação e as propostas para os alunos, porque acaba sendo complexo para que ele faça simplesmente por resolver, ele precisa da mediação do professor. E é isso que nós estamos propondo, que a gente consiga orientar e mediar da forma mais precisa e clara que nos for possível. E para o terceiro ano, onde temos o contexto dos brinquedos e brincadeiras, temos como foco, dentro dos eixos citados, as ideias de leitura de tabela, gráficos de coluna e barras, reconhecer figuras geométricas presentes no cotidiano, figuras planas também, reta numérica, álgebra, sequência numérica, tendo um olhar para o antecessor e sucessor, observando regularidades, operações de adição e subtração, explorando decomposição como procedimento, situações, problemas envolvendo o sistema monetário. Então, o conteúdo aqui fica um pouco mais complexo, um pouco mais aprofundado. E é necessário um trabalho bem pontuado para que a gente consiga levar os alunos à compreensão e ao desenvolvimento desse raciocínio. E qual é a intencionalidade de todo esse conteúdo, de todo esse aprofundamento? Então, nós temos lá aproximar os alunos das situações que precisam refletir, observando intervalos nos gráficos. Então, no caso, o gráfico proposto já não tem mais aquela régua de 1 em 1. Para chegar ao resultado, ele tem que pensar, opa, aqui é de 2 em 2, de 3 em 3, então está lá na régua do gráfico. Atividades de sequência numérica e de figuras que desenvolvem o raciocínio algébrico, observar as regularidades, resolução de cálculos pela estratégia da decomposição e pensar no sistema monetário e as trocas possíveis de valores. Então, cédulas, moedas, valores iguais com cédulas ou moedas, com material diferente. Então, isso vai fazer toda a diferença no trabalho. E agora vejamos a proposta para o quarto ano, também tendo como foco os eixos tratados em todos os anos, né? E agora vejamos estimativa com uso de calculadora, leitura de tabela simples e dupla entrada, construção de gráficos, cálculos envolvendo decomposição e técnica operatória como procedimento de resolução, situação-problema do campo aditivo com as ideias de transformação e composição, campo multiplicativo com configuração retangular e combinatória, regularidades das multiplicações e divisões, situações, problemas envolvendo medidas de comprimento, capacidade e massa, e tudo com uma intencionalidade. Qual será a intencionalidade que nós conseguimos detectar? Então, o tratamento através do contexto indígena com várias situações para que ocorra a reflexão com números de maior grandeza. Então, aumentou aqui o tamanho dos números. Os cálculos por decomposição continuam sendo privilegiados e agora também com a introdução da multiplicação e os elementos que compõem uma operação. Estimular o aprofundamento dos conhecimentos com o uso de medidas maiores, quilo, tonelada. Estimular o uso da estatística através da construção de gráficos a partir dos dados levantados. E os cálculos com multiplicação e divisão por 1, 10, 100 e 1000,
para que reflitam e percebam as regularidades. Isso também vai ajudar muito na construção de raciocínio para o cálculo mental, na agilidade de cálculo, como tratamos na última ATPC do EMAI. Então, aqui reforçando, complementando tanto a aprendizagem do aluno, como as possíveis estratégias para nós, professores, tratarmos esse assunto, porque nós precisamos de boas ideias e no material elas estão apresentadas numa forma bem regular, sequenciada, cadenciada para facilitar o nosso trabalho. E agora o quinto ano com um aprofundamento intenso do conteúdo e das atividades propostas. Então, vejamos qual será o foco dentro dos eixos que estamos dizendo desde o primeiro ano. Ler, escrever e comparar escritas numéricas, leituras de tabelas de dupla entrada e construção de tabelas simples, gráficos de colunas, estimativa, reta numérica, cálculos envolvendo decomposição e técnica operatória como procedimentos, situações, problemas com medidas de comprimento, localização e mapas. E a intencionalidade deste trabalho? O que vem na intencionalidade? Então, trabalho com números grandes, sempre pensa, a população do Brasil, então são números milhões, bilhões, e ele vai sendo desenvolvido e trabalhado para a compreensão desse sistema, considerando classes e ordens. Continua o foco no cálculo por decomposição e agora com a inclusão do milhar nessa operação. E a localização por coordenada. Então, no trabalho com localização, com mapas, ele traz lá o quadriculado para que situe, para que encontre a referência, por exemplo, na linha A, coluna 5. Então, isso auxilia muito para que a pessoa, para que quem estiver aprendendo, consiga se localizar no espaço físico e geográfico. Então, são subsídios para que o aluno consiga depois ter o domínio desse conteúdo, desse conhecimento. Então, terminamos aqui as situações propostas de matemática e agora a Elaine vai dar continuidade com essas propostas no ensino remoto. Olá, pessoal! Dando continuidade à formação, já vimos pela fala de todos até aqui quanto é importante dar continuidade com o material Aprender Sempre nesse segundo bimestre. Já foi dito também pela Roberta que cada unidade escolar tem autonomia para escolher como ele será disponibilizado e quais serão os encaminhamentos necessários. Sabemos que todos vocês, professores e professores coordenadores, estão trabalhando muito neste período, dando o melhor. E apesar das dificuldades encontradas, estão realizando um trabalho maravilhoso. Para auxiliar, trouxemos exemplos da adaptação do ensino remoto, de como isso está acontecendo na nossa diretoria. Vamos ver? Então, uma das formas que temos de disponibilizar os materiais é através dos documentos coletáveis e editáveis. Podemos utilizar ferramentas como o Google Forms, o Google Formulário ou o Google Classroom, e é indicado para os quartos e quintos anos. Se vocês não conhecem ou nunca utilizaram esta ferramenta, temos um tutorial no nosso canal que vocês podem acessar. A intencionalidade é possibilitar o acesso do material aos alunos de forma que possa garantir a aprendizagem através das orientações e devolutivas do professor. Eu gostaria de agradecer à Escola Neuza de Fátima, as PCs Laura e Elisângela e as professoras dos quintos anos, Érica, Ivanilde, Solange, Márcia, Joana, Gislene e Maria Eliana, que compartilharam seu trabalho. Aqui temos exemplo do Aprender Sempre de língua portuguesa, com a sequência e as novas tecnologias e uma parte de uma página de matemática. O grupo do quinto ano do Neuza de Fátima vem discutindo medidas alternativas para realizar suas atividades, de maneira que consigam atender às necessidades e às realidades dos alunos. A equipe busca unir as diversas experiências de todo o grupo para o bem comum, já que cada um tem uma habilidade diferente. Nem todos
tem facilidade com a tecnologia. Cada um contribui com o que pode, seja com ideias, com novas sugestões, orientações tecnológicas. Depois partilham o produto final com a equipe. Este é um exemplo de como trabalhar com o Grupo Ano traz benefícios, tanto para a escola, quanto para a equipe, como para todos os alunos. Neste caso, o Aprender Sempre chegou na maioria dos alunos. Através do formulário, os professores terão acesso às respostas. Algumas questões que elas são fechadas, o aluno já vai recebendo a devolutiva. E a maioria que são abertas, eles anexam a resposta por um link. E assim, os professores poderão posteriormente realizar a socialização de estratégias ou dar devolutiva através de videoaulas ou lives que já vêm sendo realizados na escola. Outra estratégia que podemos utilizar é a videoaula. Podemos utilizar ferramentas como YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. E é indicado para os alunos dos primeiros aos 5º anos. Possui a mesma intencionalidade, de possibilitar o acesso ao material aos alunos, de forma que possa garantir a aprendizagem através das orientações e devolutivas do professor. Gostaria de agradecer a Escola Fariade, a PC Nilda e a professora Cleia, que disponibilizaram e compartilharam o trabalho que vem realizando. A Escola Fariade disponibilizou o material em PDF para os alunos colocarem as respostas no caderno e poderem postar no WhatsApp das salas de aula para que os professores dessem devolutivas, muitas vezes até de forma individual. Os poucos alunos que não tiveram como receber o material, a escola imprimiu o Aprender Sempre e disponibilizou para os pais retirarem na unidade escolar, seguindo todos os protocolos de segurança. Vamos assistir agora a videoaula que a professora Cleia realizou para orientar seus alunos. Vocês irão perceber a importância de se trabalhar com a qualidade e não com a quantidade. Vamos observar que, além das orientações das atividades, a professora também se preocupou em dar as devolutivas. Neste caso, fazendo uma devolutiva coletiva. É importante destacar que, para os alunos que apresentam mais dificuldades, é necessário fazer orientações mais pontuais para que possam entender por que erraram e poderem avançar em sua aprendizagem. Nesse caso, a professora Cleia, ela faz orientações individuais com os alunos em alguns momentos. Vamos assistir o vídeo? Olá, turminha do 2º B, tudo bem com vocês? Nessa aula, vamos corrigir o exercício que pedi para vocês fazerem na aula passada. Era uma atividade do livro Aprender Sempre de Matemática. Nessa atividade, vocês precisavam ler a tabela das vacinas com atenção e preencher o quadro com as doses das vacinas que já tinham sido aplicadas com os números que estavam faltando na tabela e tinham que mandar as fotos dos cadernos no grupo. Prestem atenção nesse quadro numérico que eu vou mostrar para vocês. Nele, vocês vão perceber uma sequência semelhante à que precisamos para completar a tabela. E então, vocês acertaram? Fácil, não? E vocês que não acertaram, entenderam o que fizeram de diferente e por que não ficou certo? Vamos conferir os resultados corretos agora. Esta questão era composta por 3 letras, letras A, B e C. Na letra A, os números que estavam faltando eram 252, 253, 255, 263 e 265. Na letra B, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 284 e 285. E na letra C, 288, 289, 293 e 297. Tenho certeza que na próxima atividade todos conseguirão acertar. Agora, vamos para a próxima atividade. Prestem atenção no que será preciso fazer. Vamos observar novamente o quadro de vacinas. Temos aqui a quantidade de doses de cada tipo de vacina que foi aplicada e também essa legenda descrevendo o que significa cada desenho. Todos lembram, não é mesmo? Depois que observarem novamente o quadro, vocês vão responder. Na letra A,
Qual é o total de doses aplicadas? Na letra B, indique o total de doses aplicadas de cada tipo de vacina, ou seja, quantas doses foram aplicadas do sarampo, quantas doses da gripe e quantas doses da poliomielite. Letra C, quantas pessoas se vacinaram? Quantas pessoas tomaram vacina contra o sarampo? Quantas pessoas tomaram vacina contra a gripe e quantas pessoas tomaram vacina contra a poliomielite? Prestem atenção, porque para responder essas perguntas, vocês precisam ler o nome de cada vacina. Fácil, não é mesmo? Quem conseguiu imprimir essa atividade, cole no caderno e responda. Mas não é obrigatório imprimir, pode responder no caderno. Façam com capricho e não esqueçam de mandar a foto. Na próxima aula, vamos corrigir esses exercícios. Beijos da Procleia e até a próxima aula. Aulas ao vivo ou live. Esta é outra estratégia importantíssima que o professor precisa utilizar. Ele vai escolher a ferramenta que mais identifica e marcar uma aula com seus alunos, com quantos forem possíveis, mesmo que não seja com a sala toda. O foco é interação e intervenção, socialização e sistematização. É a ferramenta que mais se aproxima da aula presencial, apesar de não substituí-la. Eu posso utilizar ferramentas como o Google Meet, o Teams, o Zoom, o WhatsApp se eu abrir a sala. A intencionalidade é aproximar os alunos de uma ferramenta onde o contato em tempo real pode potencializar a compreensão e a interação dos alunos e do professor. Neste caso, o educador pode compartilhar a tela com todo o material. Eu conheço professores que realizam atendimento todos os dias de 1 hora com seus alunos. Outros realizam atendimentos com grupos menores. Assim, o aluno terá contato com você, professor, que é o alicerce e exerce grande influência sobre eles. E os colegas que terão interação e se sentirão mais próximos da sala de aula, mesmo que seja de uma forma virtual. Os alunos que não conseguem acessar receberão a gravação da aula. E claro, temos alunos que não têm acesso tecnológico e assim precisamos utilizar de outras ferramentas, como utilizou muito bem a Escola Farigeide. Se possível, disponibilizar o material e as orientações de forma impressa para ser entregue para os pais na escola, utilizando todos os protocolos de segurança. Para finalizar, trouxemos um pensamento de Rousseau, que é um educador francês, que foi o primeiro a se aventurar nos estudos sobre a didática da matemática, que diz: à semelhança do que acontece na sociedade humana, o aluno aprende adaptando-se a um meio que é fator de contradições, dificuldades e desequilíbrios. Esse saber, fruto de sua adaptação, manifesta-se por intermédio de novas respostas, que são a marca da aprendizagem. Ele traz a relação entre a escola e a vida das pessoas. Na vida, estamos constantemente resolvendo desafios desde que nascemos. Isso acontece e a escola precisa ser um espaço em que os alunos também desenvolvem essa habilidade. Essa frase ela vem bem de encontro com o que nós estamos vivendo hoje, pois mais do que nunca nossos alunos e até nós, educadores, estamos tendo que nos adaptar a uma situação de aprendizagem que nós não estávamos acostumados. Tanto o celular como o computador eram vistos para a maioria como entretenimento e hoje eles precisam ser utilizados como ferramentas de aprendizagem. Enfim, estamos nos adaptando, nos reinventando e com certeza, como diz o filósofo Leandro Carnal, o aprendizado neste momento é sabermos enfrentar novos desafios de forma positiva e sempre realizando o nosso melhor. Gostaria muito de agradecer, em nome de toda a equipe, a participação de todos em mais uma formação. Esperamos que ela possa auxiliar o trabalho com o material Aprender Sempre. Caso queira, pode se inscrever no nosso canal e não deixe de curtir a nossa página. Equipe dos anos iniciais, Diretoria de Ensino de Mauá. Até a próxima. Tchau!